Bom, então vamos agora para a parte 2 do nosso acordo ortográfico. Tudo que você queria saber do acordo ortográfico e nunca teve coragem de perguntar. Vamos lá. Vamos para o alfabeto. Vamos lá. Alfabeto. O alfabeto passa a ter 26 letras, né? Além das atuais, serão incorporadas oficialmente as letras K, W e Y. Não, ninguém sabia disso, mas na minha época, quando eu estudei no Centro Aracide Almeida, não tinha K, embora o meu nome seja com K, Franklin com K, não tinha o W e não tinha o Y. Então ficou assim. Observe a posição das novas letras do alfabeto. Até me engasguei com tanta emoção. Vou tomar essa água para cantar com vocês. A, B, C, D, E, F, G. Então você já sabe, se você souber essa musiquinha, você tranquilamente consegue fazer. Não se esqueça. Tá rindo, né? Mas ela ajuda. Essa bicha dessa. Eu só não depois assim, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Então você coloca aquela musiquinha. Aí vai embora, você consegue fazer. Lembrando que o K veio para depois do J, o W ficou depois do V e o Y ficou depois do Z de Zaza. Agora sim, brincadeiras à parte, um assunto muito sério, muito difícil, muito importante para vocês, é o hífen. Hoje, quando eu estava dando essa aula, o aluno não sabia nem o que era hífen. Então tá difícil, né? Bom, mas enfim. Partindo do pressuposto que vocês sabem pelo menos o que é hífen, vamos às regras do hífen. Primeiro eu colecionei aquelas regras em que você não deve usar o hífen, para depois nós voltarmos a falar com a regra do uso do hífen. Vamos lá. O hífen deixará de ser empregado nos seguintes casos. Então você deixa de empregar o hífen, que é aquele tracinho, quando, letra A, o prefixo terminar em vogal diferente da vogal que iniciar o segundo elemento. Então eu tenho o prefixo, né, que termina numa vogal e no segundo elemento, quando eu vou somar aqui com o segundo elemento, esse segundo elemento tem uma vogal diferente, né? Uma vogal iniciar o segundo elemento diferente da vogal que inicia que termina o prefixo. Exemplo, vamos lá. O exemplo elucida. Você escrevia assim: eu estou lendo um livro de autoajuda. Auto, o prefixo, gente, termina alto, né? Alto, uma vogal O. Ajuda, começa com uma vogal A. Quando eu tenho vogais diferentes, termina o prefixo com uma vogal diferente da do segundo elemento, são vogais diferentes. O que acontece com o hífen? Eu retiro o hífen. E a palavra fica, então, autoajuda. Olha que interessante, né? Ele passou na autoescola. Mesma situação. Ele passou, o correto é autoescola. Junto, autoescola. Vamos para mais exemplos, para fixar na cabecinha de vocês. Autoestima. Repare, auto, O com E. Infraestrutura, A com E. Agroindustrial, O com I. Autoafirmação, O com A. Autoaprendizagem, O com A. Autoestrada, O com E. Contraindicação, A com I. Extraoficial, A com O.
quando eu tiver um prefixo com uma vogal no segundo elemento, essa vogal que inicia é diferente dessa daqui, eu vou tirar o hífen. Eu não uso o traço, né? Eu não uso o hífen, tá? Beleza pura? Tranquilo? Letra B de bola. Quando o prefixo da palavra terminar em vogal e o segundo elemento começar com as consoantes SR. Então aqui eu tenho o prefixo, então a letra A, né? E essa aqui é a letra B. O prefixo termina numa vogal e o segundo elemento, gente, está aqui, o segundo elemento, ele começa com uma consoante, ou com S ou com R. Olha essa regrinha como é interessante. Neste caso, a consoante será duplicada. Vocês sabiam dessa regra? Mas então observe. Fica, meu namorado é ultra romântico. Né? Você está aí namorando, deve dizer assim, o seu namorado é ultra romântico. Por exemplo, o nosso amigo Pedação deve dizer que a namorada é ultra romântico. E ela diz para ele, você é ultra pedação? Bom, então, meu namorado é ultra romântico, meu namorado é ultra romântico. Veja que o ultra terminou numa vogal e o romântico começou com R. Logo, o R é dobrado. Interessante, né, essa regra? Comprei um creme anti-rugas. Comprei um creme anti-rugas. Ficou anti-rugas. R dobrado. Vamos com S agora. Então eu tenho antessala. Antessala. Olha só. O prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com S, não é isso? Logo, eu vou ter um S aqui, ficou antessala. Vou dobrar o S. Eu dobrei o S. É isso? Antirreligioso, antissemita. Todo mundo sabe aqui o que é antissemita? O que é antissemita? Contra os judeus, né? Autorretrato hipossuficiente, contra-razões. Atenção, você que é aluno de direito não pode escrever errado as contra-razões. As contra-razões são assim, ó, contra-razões, antissocial, etc. Ainda sobre o hífen, letra C de casa. Não se utilizará mais o hífen nas palavras que pelo uso perdem a noção de composição. Por exemplo, paraquedas. Então, aqui a regra é perde a noção de composição. Por exemplo, paraquedas. Paraquedas. Antigamente, quando eu estudei em 1900 e José Bonifácio, era paraquedas com hífen, né? Mas agora é paraquedas sem hífen. Manda-chuva, só você lembrar do manda-chuva. Lembra daquele gato manda-chuva? Não é da sua época, você é um menino novo, mas é da minha época, o manda-chuva, né? O Top Cat, tinha o Batatinha, manda-chuva, para-lama, para-brisa, para-choque ou paraquedista. Se você não lembrar do manda-chuva, você vai lembrar da Lili Para-lama, né? É o nome da mulher da novela, que foi Elizabeth Savala que fez. Como era o nome? Lili Para-choque, Para-lama, não é isso? Era Lili Para-choque, Para-lama? Eu não sei. TT. Tá vendo? Mas é novelista, uma novelista aqui na sala. Lili TT, Para-lama, Para-choque. Então você sabe que Para-lama e Para-choque
perderam o hífen porque eles perdem a noção de composição. Beleza pura? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal. Olha só a outra regrinha, D de dado. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente, então começa com consoante, né, o segundo elemento. Eu vou só botar aqui, é uma consoante, C de consoante, no segundo elemento. Essa consoante ela tem que ser diferente, né, do R e diferente do S. Quando o prefixo termina em vogal, o segundo elemento começa em consoante diferente do R e do S, nós vamos ter o não uso do hífen. Anteprojeto, olha aqui. Ante é o prefixo, projeto. Tá? Ora, se ante termina com vogal e projeto começa com consoante que não é nem com S nem com R, fica anteprojeto. Eu apago aqui e coloco anteprojeto. Antipedagógico, autopeça, autoproteção, coprodução, geopolítica, microcomputador. Tranquilo, né? Fácil, beleza. Posso passar? Ainda tem mais. Não estudem pouco para serem pseudo-professores. Vocês têm que estudar muito. Semicírculo. Semi termina em vogal, círculo começa com C, uma consoante que não seja S ou R. Portanto, não tem o hífen. Semideus, contra-cheque, contra-cultura, supracitado, supramencionado, retrocitado. Todos esses são exemplos de prefixo que termina com vogal, mas o segundo elemento começa com consoante, que é diferente de R ou S. Porque se for uma consoante que tiver R ou S, o que acontece? Ele dobra. Nós já vimos na aula 1 que ele dobra. Então, temos aí esse macete. Não se usa o hífen quando o prefixo termina por consoante. Não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Aqui, gente, já é o inverso. Olha. Vamos lá. Vamos pegar bem aqui. Posso apagar isso aqui? Já estou apagando. Então, aqui eu tenho a seguinte estrutura, tá, gente? Poderia botar um Ezinho aqui, não sei como vocês quiserem. Prefixo termina por consoante. Aqui o prefixo termina por uma consoante, o C de consoante, tá? Mas o segundo elemento aqui, ó. O segundo elemento começa por vogal. Então, quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começa por vogal, não se usa o hífen. Exemplo. Hiperacidez. Olha, hiper terminou com consoante, não é? O R não é uma consoante, mas o segundo elemento, acidez. Acidez começou com uma vogal. Eu estou ouvindo um bizu. Eu pediria, por gentileza, para não sair da filmagem, que as pessoas conversassem embaixo. Já pedi no início da aula. Hiper, R, hiper. Acidez, o A. Então, hiper, foca é consoante, segundo elemento com A. Nesse caso, não se usa o hífen. Então, fica hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestadual, interestelar, interestudantil, superamigo, superaquecimento, supereconômico, superexigente e superinteressante. Você
Pena, que é um homem super exigente, você é um homem sem hífen. Você é um homem sem hífen, porque você é super exigente. Pessoa que é super exigente, o prefixo termina com C e o segundo elemento começa com uma vogal, portanto é sem hífen. Bom, exemplos. Vamos agora ver esses exemplos aqui. Hiperrequintado, interracial, super resistente e super romântico, etc. Olhem só essa situação aqui. Quando eu coloco requintado, o que acontece? Eu não tenho a nossa regrinha. Ele realmente termina com uma consoante, mas ele não começa com a vogal. Então eu tenho que colocar o hífen aqui. Não é a regrinha de dobrar o R, porque a palavra anterior tem R e a posterior também tem R. Então, quando as duas palavras, hiperrequintado, interracial, super resistente, super romântico, etc., é uma situação em que nós temos a regrinha do R mais separado por hífen, porque as duas palavras têm R. Então vamos confundir. Não se deve usar o hífen também em certas palavras que perderam a noção de composição. Então aqui, nós tínhamos aqui, olha, na letra C já tínhamos falado sobre isso. Perde a noção de composição. Vamos só recapitular essa regrinha, ó. Girassol, gira, sol. Ora, era gira e era sol, não é isso? Como eu tinha uma vogal e uma consoante que é S, o que acontece? Eu dobro S. Não foi isso? Madre Silva também era madre, mas Silva dobrou S. Manda chuva. Nós já vimos um exemplo aqui da TT para-choque para-lama, né? Manda chuva. Paraquedas, para-choque, para-lama, paraquedista, pontapé, palma e queda. Essas palavras que perderam a noção de composição, né? A mesma da TT para-lama, para-choque, elas não usam hífen. Não se usa o hífen também. Posso apagar aqui, para a gente poder ter espaço. Não se usa o hífen em locuções substantivas. Por exemplo, cão de guarda. Caiu uma prova para vocês. Cão de guarda, uma locução substantiva. Não posso usar o hífen. Adjetivas, cor de açafrão. Uma locução adjetiva, cor de açafrão. Você está dando uma característica aquele ser, ele tem uma cor de açafrão. Pronominais, quem quer que seja. Quem quer que seja, né? Quem quer que são pronomes. Mas quando ela coloca quem quer que seja, eu estou criando uma locução pronominal. Eu também tenho as locuções prepositivas. Por não? Por não? Eu sei. Ou é porque o Tico e o Teco, eles não vão na velocidade da luz. Bem que eu gostaria que todos os alunos tivessem um Pentium Core Duo. Não, já tem o Core 7, né? Core 7. Celery. Mas são muitos detalhes. Quad-core. Gostei. Quad-core. Né? Então vamos repetir. Não se usa hífen em locuções substantivas. O que é uma locução substantiva? É porque cão de guarda, gente, ele é um substantivo, não é o nome de um ser. E
Cão seria um substantivo. Cão de guarda seria uma locução substantiva, tem o mesmo valor de um substantivo. Locuções adjetivas. O que é um adjetivo? É aquela palavra que qualifica o substantivo. Quando eu digo que uma determinada coisa tem cor de açafrão, eu estou qualificando a cor daquela coisa. Então, se é uma locução adjetiva, eu não posso usar o hífen. Também, locuções pronominais. Pronome é a palavra que substitui o nome, né? Não percam a aula de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposição, construção, interjeição. Tudo estará para você se desfrutar. Mas como essa aula aqui é só de acordo ortográfico, eu vou explicando. Então, pronome, por exemplo, quem é um pronome, individualmente, que é um pronome, né? Agora, quando eu coloco quer e seja, aí já são dois verbos. Então eu tenho aqui uma locução pronominal, quem quer que seja, que eu não devo usar if. Também prepositivas, né? Preposição do lado, né? Acima, abaixo, né? À frente, atrás, alguma coisa nesse sentido. Aqui essa preposição abaixo de não pode ter hífen. Ou conjuncionais. Conjunções, vocês já devem ter estudado as conjunções assindéticas e as conjunções sindéticas, aditivas, adversativas, explicativas, né? Me diga aí, quais são as conjunções? O Tiago, que é um rapaz muito inteligente, vai me dizer quais são as conjunções aditivas. Nem também, né? Bom, mas também, pode ser mais. Quais são as adversativas? Eu sempre falo aqui nas aulas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? E as explicativas? Pois, né? Porque, não é isso? Visto que, já que, enfim. Então, isso são conjunções. Eu não posso usar nas locuções conjuncionais hífen. Então aí eu tenho exemplo, mão de obra, mão de onça, são locuções substantivas, né? Mão de ferro, por exemplo, o nosso amigo Pedro é um homem considerado mão de ferro. Trata todo mundo, né? Com a mão de ferro, por exemplo, né? Exceto nas consagradas pelo uso. Então vamos lá. Quais são as consagradas pelo uso? Nós vamos ver aqui na frente. Vamos ficar aí aguardando daqui a pouco, depois dos comerciais, que eu mostro as consagradas pelo uso. Por exemplo, cheiro verde, essas coisas todas. Bom, como novo acordo, o hífen, agora preste atenção. Nós vimos, tudo que nós vimos até aqui foi quando não usar o hífen. Agora nós vamos ver, a partir desse slide, quando usar o hífen. Então vamos lá. Com o novo acordo, o hífen passará a ser utilizado quando a palavra for formada por um prefixo terminado em vogal. Então preste atenção. Regra número 1. Prefixo terminado numa vogal, mas o segundo elemento e a palavra seguinte, ou o segundo elemento, iniciar pela mesma vogal. Então, vogais idênticas, né? Vogais idênticas. Idênticas. Por exemplo, vamos lá. Micro-ônibus. Olha, micro, o, traço, hífen, ônibus, o também. Quando eu tenho vogais, prefixo com vogal, mais o segundo elemento com a mesma vogal, eu tenho que colocar o hífen. Micro-onda ou micro-ondas, micro-organismo,
contrarrazoado. Atenção, que nós vimos ainda agora, que você escreve contrarrazões, o R dobrado. Mas, contrarrazoado, como eu tenho contra, olha aí, contra da regrinha, termina em vogal, arrazoado. A são vogais idênticas, né? A e A. Então eu tenho que botar o hífen contra avisar. Beleza pura? Tranquilo? O senhor está entendendo tudo? Posso dar uma castigada mesmo? Vocês terão que fazer uma petição na prova. E eu cobrarei tudo. E colocarei implicitamente, expressamente essas regras na prova. Bom, atenção. Se o prefixo terminar com consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar com a mesma consoante. A mesma regrinha, gente. Só que agora o prefixo termina em consoante. E o segundo elemento começa com a mesma consoante do segundo elemento, né? Então, se eu tenho a mesma consoante, ó, mesma consoante, ou consoante idêntica, como você quiser, ou mesma consoante, eu vou ter que usar o hífen. Veja que aqui é a regra da mesma vogal, aqui é a regra da mesma consoante. A mesma regra, só que uma é da vogal e outra é da consoante, fácil. Portanto, eu tenho, aí já pulou para a regra da palavra iniciada por H, né? Mas eu posso dar um exemplo aqui? Vamos ver, alguém me ajuda aqui a dar um prefixo que termina com consoante. Iter-center. Consoante, consoante. Por exemplo, consoante. Desculpem, só um minutinho. Tem que ser a mesma consoante, né? Vamos colocar aqui interracial. Consoantes idênticas, eu tenho que usar o hífen. Tá bom? Regra do H, também fácil demais, né? Regra do H. Agora tem um detalhe no H, muito importante. Tem um Hzinho no H. Diante da palavra iniciada por H, em regra, usa-se sempre o hífen. Então a regra do H é o seguinte: como H, sempre usa o hífen, né? Sempre usa. Eu tenho aí anti-higiênico, anti-histórico e coerdeiro. Mas em relação ao coerdeiro, que pela nossa regra seria co-herdeiro, não é isso? Nós tivemos uma alteração recente nas normas e você escreve agora assim, co-herdeiro. A regra é que no H você sempre usa. Então eu tenho anti-higiênico, anti-histórico. Mas o co-herdeiro, que nós escreveríamos assim, co-herdeiro, né? Toda vez que eu tenho um prefixo, mas o segundo elemento começa por H, o segundo elemento, eu teria obrigatoriamente que escrever assim, co-herdeiro. Mas como nós tivemos uma mudança na norma, está sendo colocado nos livros co-herdeiro, sem o H e sem o hífen. Quando você tira o H do co-herdeiro, preste bem atenção, o co-herdeiro com H necessitaria do hífen. Se eu botar co e herdeiro, eu tenho aquela regrinha das duas vogais diferentes e que, portanto, não necessita de hífen. Deu para entender isso? Tranquilo?